Vamos relembrar agora de algumas coisas da aula de biologia. O professor de biologia agora vai ficar feliz comigo. Praticamente todos os organismos vivos podem ser infectados pelos vírus. Os vírus podem infectar células de animais, vegetais, fungos, bactérias e protistas, protozoários. Olhem esse slide, que legal. O vírus pode entrar numa célula de protozoário e, à medida que ele for se multiplicando, multiplica junto. Ele pode entrar num cogumelo e, à medida que esse cogumelo aqui representando os fungos, ele pode se reproduzir e pode, inclusive, alterar. Pô, professor, pode causar febre no cogumelo? A febre é uma reação do organismo, né, dos mamíferos. O fungo não vai ter febre. Mas algumas populações indígenas já foi relatado que um mesmo cogumelo, em alguns momentos, ele tem um comportamento ou tem uma característica externa diferente. E já foi detectado que, quando você tem uma mesma espécie de fungo e que um dos indivíduos ou alguns dos indivíduos apresentam uma morfologia diferente, a hora que você vai estudar a fundo, teve um vírus que infectou esse cogumelo e alterou a forma dele. Assim mesmo com a bactéria, assim como uma célula vegetal, assim como uma célula animal. Nossa, então o vírus, aonde ele entrar, ele pode e vai afetar. Por quê? Ele tem um material genético. E à medida que a gente vai reproduzindo, as nossas células vão se multiplicando, por isso que o vírus da Zika é problemático. Porque na gestante, à medida que as nossas células estão se diferenciando e se multiplicando para formar um novo ser, ele pode ter alterado um códigozinho genético lá. Aí nasce uma criança com uma caixa encefálica um pouco mais apertada, nasce com um problema de visão, nasce com algum problema neurológico ou motor. Por quê? Na hora dessas células se multiplicarem, está o vírusinho lá dentro, fazendo a maquininha, rodando o materialzinho genético dele e pode causar esses distúrbios. Então, não é só no ser humano que o negócio é problemático, não. Na natureza como um todo. Então, comece a raciocinar. Então, na natureza isso já acontece há milhares de anos, sim. Poxa, professor, é até engraçado eu falar assim, então, tem bactéria que pode ter febre, porque febre ela não vai ter, porque ela não é um ser humano, mas ela pode ser afetada. Tem planta que quando ataca vírus, ela fica alterada, sim. Tem uma doença no mamoeiro que chama varíola. E eu posso falar, porque como engenheiro agrônomo, a gente vê que, nossa, meu mamão está doente, professor, vem aqui, o que eu faço? Não tem jeito. Pegou a virose, o mamoeiro sempre vai ter aquelas manchinhas. Nossa, comercialmente é ruim, mas eu posso consumir? Pode, porque é um vírus de célula vegetal. Eu vou consumir, não vai me afetar em nada. Então não há risco neste caso. Mas, quando eu pego um vírus, ele infecta uma célula animal. Então esse vírus, como é que ele chega na célula animal? Ele foi voando? Não. No nosso caso, e é o que nós estamos estudando aqui na aula de hoje, um inseto injetou ele na corrente sanguínea. Poxa, mas é isso que acontece com o ser humano? Sim. Todos os mamíferos, todos que têm sangue quente, o pernilongo é atraído. Ele vai se alimentar. Ele necessita do sangue para poder finalizar o ciclo biológico dele. Nós vamos conhecer um pouco disso mais para frente. Por falar em picada, sangue quente, olhem essa tabela aqui para vocês verem que interessante. Aí a gente não sabe, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas vamos partir do princípio que tinha um mosquito, nasceu saudável. Quando eu falo saudável, para o mosquito ter ou não o vírus, ele não está doente. Ter o vírus, é possível que ele tenha uma vida saudável. Então vamos supor, um mosquito isento do vírus, mas ele pica um ser humano que está com a doença. E muitas vezes esse período de incubação aqui, a pessoa não sabe que tem o vírus, o pernilongo vai lá, pica, no que ele suga, ele põe para dentro do pernilongo, o vírus entra dentro dele, e aí tem um tempo também de incubação, ele vai picar um ser humano,
que depois esse ser humano também, de acordo com o estado de saúde dele, tem gente que nos primeiros 20 dias não aparenta nenhum sintoma. E de 20 a 28 dias vai aparentar todas aquela dor de cabeça, dor na junta, dor nas costas, ou seja, seu organismo vai dizer para você, olha, tem alguma coisa errada. Os meus anticorpos estão brigando com o vírus que entrou aqui. Mas eu tenho a fase, tanto no pernilongo, no ser humano 1, no ser humano 2 e no pernilongo, em que eu tenho a fase de aquisição do vírus, esse vírus se incuba dentro desse organismo e depois ele vai transmitir. Esse pernilongo pode, depois que ele está com o vírus dentro dele, picar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí depois vem uma nova geração de pernilongo. Como a data de validade do pernilongo, ou seja, o período de vida dele não coincide com o período de incubação, a hora que esse aqui morre e que nasceu outro, eu posso pegar um ser humano que tem, o pernilongo está sadio e vou transmitindo, e aí eu vou multiplicando a população de pernilongo e de pessoas doentes. Então, a partir do momento em que você conhece esses tempos, eu posso querer começar a bloquear isso. Então, comecem a raciocinar. Poxa, então se eu pegar um mosquito e eliminar o mosquito, beleza, não vou ter como picar. E se depois que o mosquito adquirir o vírus? Então, vamos tratar aqui, para que este ser humano... Mas notem como é que é impossível. Eu tenho aí em torno de 6 a 8 dias. Tem gente cujo estado de saúde, ou seja, a alimentação não está adequada ou está debilitada por outros motivos, no terceiro, no quarto, no quinto dia, o vírus já consegue se multiplicar de tal maneira dentro da corrente sanguínea que a pessoa já apresenta o sintoma. Mas num homem saudável, num ser humano saudável, bem alimentado, ele demora aí de 6 a 8 dias até apresentar, externar os sintomas. E aí vai para o hospital, vai para o centro de saúde pública e vão identificar, olha, é mais um caso. Esse conhecimento dos casos também é muito importante para que nós nos norteemos como é que essa virose pode se desenvolver. No caso do Brasil, nós vamos ver alguns mapas daqui a pouco, por que é praticamente impossível